Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e a partir de agora eu vou montar um curso completo sobre o estudo do limite de uma função. Nós vamos começar com essa primeira aula que é a introdução e nós vamos percorrer todo o caminho do limite que tem nos livros de cálculo 1. Então esse aqui é um curso muito bom para você e é claro, eu não vou fazer em uma única aula, porque senão vai ficar uma aula muito longa. Eu vou fazendo aos poucos, teoria, definição, resolução de exercícios e assim nós vamos completar todo esse estudo de limite, beleza? Então vamos para a aula. Pessoal, para começar a nossa aula, então, sobre o estudo do limite de uma função, veja que eu deixei aqui o quadro praticamente completo, cheio de desenho e de informações, e agora eu vou explicar para você, passo a passo, o que significa o limite de uma função. Primeira coisa, a definição. Como é que nós vamos escrever o limite de uma função? Veja que está aqui, limite da função f de x, quando x tende a é igual a L. De início, você não precisa entender isso aqui. Eu quero que você apenas memorize como é que se escreve. Lim, f de x igual a L, x setinha a. Como é que você vai ler isso aí? O limite da função f de x, quando x tende a é L. Então, seria muito bom que você fizesse essa simbologia matemática, puxasse uma setinha aqui e escrevesse no seu caderno o que eu vou ditar agora. O limite da função f de x, quando x tende a é igual a L. Beleza. Entendido como se escreve essa parte matemática, vamos ver agora o que ela significa. Imagina que aqui eu tenho um plano cartesiano, aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y, que eu batizei de f de x. E aqui eu tenho o gráfico de uma função qualquer. Essa função aqui, é claro que é a nossa f de x. Então, vou escrever aqui, Faz de conta que nós temos uma função f de x e esse aqui é o gráfico dela. Observe que no eixo x eu peguei um valor numérico que eu estou representando pela letra A. Ao passo que no eixo y nós temos um valor numérico representado pela letra L. E eles formam um parzinho ordenado aqui, Tá? Se a gente fosse marcar esse ponto aqui, ele é um ponto que andou A unidades no eixo x e andou L unidades no eixo y. Perfeito? O que nós vamos estudar agora é isso aqui. O que acontece com a função f de x quando x está muito próximo de A? Esse negócio x tender a A, quer dizer assim, o x nunca vai assumir o valor de A, tá? O x não precisa ser A, o x não vai ser A, e a gente nem quer que ele seja A. A gente só quer que o x se aproxime muito do valor de A. Beleza? Veja que quando o x é A resposta é L. Tá vendo? Se eu perguntasse assim para vocês, dada essa função, quanto que é a função f aplicada no x quando o x vale A? Aí você vai vir aqui no gráfico e vai falar, se o x vale A, f de A é L. Perfeito. Só que não é isso que nós queremos. O que nós queremos é o seguinte, quanto vale a função quando o x se aproxima de A? Veja que se eu pegar um carinha aqui que está longe do A, e eu vou jogar aqui no gráfico, ele vai ter um valor que está longe de L. Se eu me aproximar mais, pegar outro carinha aqui, esse carinha já vai ter um valor mais próximo de L. Então, à medida que eu me aproximo do A, vamos supor que eu pegue um número aqui, Vamos supor que o A é 10 e eu peguei o 9,5. Quando eu pego 9,5 e calculo a função f aplicada em 9,5, observe que o resultado já está muito próximo do L. Ou seja,
Quanto mais próximo de A eu chego, mais próximo de L vira a função. Se eu pegar um carinha aqui no meio, aqui, ó, vamos ver se dá para fazer lá, ó. Olha como ele fica muito, muito próximo de L. Então, o que nós vamos estudar nessa aula de limite é quanto dá a função f de x quando esse x é muito próximo de A, quando x tende a A. O x está caminhando em direção a A, tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Veja que se eu pegar um valor aqui, ó, muito próximo de A, eu vou ter como uma resposta um número muito próximo de L. Então, eu estou querendo dizer assim, ó, se você pegar um x muito próximo do valor de A, quando você calcular AF nesse x, você vai obter um valor muito próximo de L. E eu posso me aproximar do L muito, muito próximo, me aproximar do L tanto quanto eu queira, me aproximando do A tanto quanto eu queira. Ou seja, o limite da nossa função f de x, quando x tende a A, quando o x está muito perto do A, vai dar como resposta o L. Beleza? Então, essa é a definição de limite, que depois nós vamos fazer um exemplo numérico para vocês entenderem melhor o que se passa. Mas veja o seguinte, ó, eu tenho aqui 3 desenhos, e nos 3 desenhos, cada um tem uma seguinte situação. A situação quer dizer o seguinte, quando nós estamos trabalhando com um limite de uma função, quando o x se aproxima de A, nós não estamos nem um pouco preocupados com o valor do x no ponto A. X não é igual a A. Isso quer dizer, o A sequer precisa estar definido na função. O A nem precisa pertencer ao domínio da função. O que nós queremos é o entorno dele, o que está em volta dele. Dá uma olhada aqui nesses 3 gráficos. Só que antes de falar desses 3 gráficos, eu vou ler isso aqui de novo e vou mostrar uma forma alternativa de escrever isso. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho um gráfico, perfeito. Eu percebi que à medida que eu me aproximo do A, e eu posso me aproximar do A tanto quanto eu queira, tanto pela esquerda como pela direita, e quando eu calcular o valor da f bem pertinho de A aqui, eu vou ter um valor muito próximo de L. Isso foi definido como o limite da função f de x. Quando x está muito próximo de A, é L. Ou seja, qual é o limite da função? É L. Mas L quando? Quando x está muito próximo de A. Veja que se eu pegasse um x aqui, ó, vamos supor que o meu A fosse aqui, ó, vou colocar de A2. Veja que daí, quando eu me aproximo desse A, ó, o limite já é outro valor, ó, tá aqui embaixo, não está lá em cima, tá? Então, quando eu estou me aproximando desse A, eu estou me aproximando também do L. Lembrando que o A é um valor do x e o L é o valor da função. Qual é o valor da função quando eu pego um x muito próximo de A, tanto pela esquerda quanto pela direita? O valor da função é muito próximo de L. É tão próximo de L, mas tão próximo que eu posso afirmar que é o próprio L. Beleza? Vamos continuar aqui então, ó. Então agora nós vimos o seguinte, o que eu quero saber é o que acontece em torno do A, muito perto aqui do A, tá vendo? Veja que aqui, se eu calcular, ó, f de A, vai dar certinho o L, ó. Se eu calcular f aplicado em A, eu vou obter como resposta o L, certo? Nesse caso aqui, não, ó. Se você subir o A, aqui tem um buraco aberto. Isso quer dizer que nesse gráfico aqui, nem o A,
nenhum L são um ponto do gráfico, tá? Então, A e L não pertencem ao gráfico. Se eu fizesse assim, ó, o ponto que andou A para X, andou L para Y, ele não pertence ao gráfico da função f de x. Não pertence, certo? Esse ponto não pertence. Aqui tem um buraco. Mas aonde está o ponto que deveria estar aqui e fecha o buraco? Está aqui embaixo, ó. Isso quer dizer que se você calcular f de A, vai dar k. Se você calcular f de A, isso aí vai ser igual a k. Ó. F de A, pontinho aqui, igual a k. E no último caso, ó, aqui em volta do A, lembrando que nós estamos pegando em volta do A, deixa aí, o A, ele nem está definido, ó. Nem está definido, não tem valor de A. Se eu calculasse assim, qual é o valor da f de A? Como aqui é um buraco, ó, um buraco, não quer dizer que f de A é L. Não está definido. Aqui tinha que ter um pontinho fechado. Isso quer dizer que f de A não está definida na função. Ou seja, definida. Ou seja, o A, ele não pertence ao domínio, vou escrever domínio assim, ó, ao domínio da f. O A não pertence ao domínio da f, certo? Tá, mas se o A pertence ao domínio da f, se o A ele é um ponto fora do gráfico, ele dá um ponto, ou se o A não pertence ao domínio da f, o que isso implica na definição de limite? Isso não implica em coisa alguma. Não tem problema nenhum. Porque o que você quer é o x se aproximando do A. Você não quer x igual a A. No x nunca vai assumir o valor de A. Dito isso, nós podemos chegar aqui e dizer o seguinte: quando você está muito perto de A, mas não no próprio A, se você jogar aqui em cima, ó, você vai encontrar um valor muito perto de quem? Do L. Tanto indo pela esquerda, quanto indo pela direita. Isso serve para dizer assim, nesse desenho, o limite quando x tende a A é L. Porque quanto mais perto de A eu chego, mais perto do L eu vou estar. A função vai estar, tá? Mesma coisa aqui, ó. Se eu chegar muito perto do A, quanto vai dar a função? Ó, você vai passar aqui, vai bater no gráfico aqui, ó. Bateu no gráfico, veio para cá, L. Você está muito perto do L, tanto pela esquerda como pela direita. Muito perto do L. Então, nesse caso também, qual é o limite da função quando x se aproxima de A? Quando x se aproxima de A, eu me aproximo de L, então o limite da função é L. A mesma coisa aqui, que nem está definido, ó, o A nem está definido. Pega um carinha aqui muito pertinho, sobe, 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 chega perto do L. Pega um carinha pertinho do outro lado, sobe, 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 chega perto do L. Beleza, pessoal? Então, veja, nós já aprendemos como é que nós vamos escrever o limite da função f de x quando o x tende a A é igual a L. Lembrando que o x é diferente de A, o x não assume de valor de A. Jeito alternativo de falar, ó aqui, ó, f de x tende a L quando x tende a A. Escrever isso ou escrever isso é a mesma coisa, só que o mais usado é esse, tá? Mas pode ser que na prova apareça assim, ó, f de x tende a L quando x tende a A. Beleza, pessoal? Vista essa primeira parte da definição e entendido o comportamento, então, no gráfico, vamos ver aqui um exemplo numérico. Vamos lá. Pessoal, observe o seguinte exemplo. Eu tenho aqui, ó, limite da função x mais 2 elevado ao quadrado quando x tende a 1. E eu pergunto para vocês assim, qual é o limite dessa função? Fosse uma pergunta. Qual é o limite da função x mais 2 ao quadrado quando x tende a 1? Veja que eu não vou calcular. Tem casos, depois nós vamos ver, que é só você pegar o 1,
colocar no lugar do x. 1 mais 2, 3. 3 ao quadrado, 9. Beleza. Mas aqui nós estamos fazendo uma análise de gráfico para entender o limite. Então é o seguinte, aqui eu tenho o gráfico dessa função aqui, ó, que nós vamos batizar ela de f de x. Então, a minha função f de x é dada por x mais 2 ao quadrado, e eu quero saber qual é o limite quando x se aproxima de 1. Você vai lá no eixo x e observa o que acontece quando você está muito perto de 1 pela esquerda. Se você está muito perto de 1 pela esquerda, sobe, 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 bate no gráfico. Bateu no gráfico, reflete aqui para o eixo y. Opa, eu estou muito próximo de 9. Vamos ver pelo outro lado. O que acontece quando eu estou muito perto do 1 pela direita? Subiu, bateu no gráfico, veio para cá. Então eu posso afirmar o seguinte. Veja, eu não perguntei quanto que é f de 1. Respira. A função f de x é aquela lá. F de x é igual a x mais 2 ao quadrado, certo? Se eu perguntasse para você assim, quanto que é f aplicado em 1? Aí você ia vir aqui e fazer f aplicado em 1 é igual a 1 mais 2 ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Mas eu não estou perguntando quanto que é f aplicada em 1. O que eu estou perguntando é, qual é o limite desta função quando eu me aproximo de 1? Por coincidência, nesse caso, quanto mais perto de 1 eu chego, mais perto do 9 eu também chego. Então, o limite desta função é 9. Aí eu iria escrever assim, ó. Limite da função x mais 2 ao quadrado, quando o x se aproxima de 1, resposta, 9. E nós vamos ver mais para frente que, em alguns casos, é só você realmente substituir o valor para você encontrar o limite. Em outros casos, isso não é possível, então nós vamos ter que fazer algumas manipulações. Mas é um conteúdo muito legal e muito bacana. Pessoal, eu termino aqui essa aula. Na próxima aula, eu vou continuar agora com os limites laterais, dando a definição de quando se aproxima pela direita, quando se aproxima pela esquerda, depois uma aula com resolução de exercícios, e nós vamos caminhando até terminar o curso sobre limite. Tudinho. Curso completo, perfeito? Então, não perca. E se você estiver gostando, deixa um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário aí para ajudar, beleza? Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!